Muitas pessoas ainda hoje têm dúvida em saber o que realmente é o Pilates, né? Então, gente que ainda hoje pergunta assim, poxa, mas o que é de fato o Pilates? Né? Quem pode fazer? O que traz de benefício? Então, muitas pessoas ainda ficam nessa dúvida, né? O Pilates, embora ele já exista já há um bom tempo no Brasil, as pessoas ainda ficam se perguntando assim, bom, o que é realmente o Pilates, né? Então, para a gente entender o que é realmente o Pilates, eu tenho que entender assim como foi o funcionamento, a criação do método Pilates. Então, olha só, o Pilates ele foi criado por um alemão, né, ali em 1920, mais ou menos. E quando ele foi criado, ele recebeu o nome de contrologia, que significa o quê? Que significa o controle da mente, do corpo sobre a mente, tá? Então, a princípio, ele iniciou aí algumas técnicas, né? Que seria essa técnica aí de controlar, né? Todo o seu corpo através da mente. Você conseguir ter esse controle corporal. E isso surgiu graças a quê? Graças a esse alemão, que foi estudar o movimento, foi estudar o próprio corpo, né? E os benefícios que o exercício ele poderia trazer para o seu corpo. E ele ficou preso uma época, ele era alemão, e ele viajou para Inglaterra, Estados Unidos, e na Inglaterra, por volta ali de 1914, quando surgiu ali a Primeira Guerra Mundial, ele, assim como outros estrangeiros, ficaram como prisioneiros de guerra. E foi justamente nesse período que ele começou a cuidar das pessoas que estavam ali dentro daquela cela e começou a desenvolver a técnica que ele chamou de contrologia, que é baseada em alguns princípios. Então, assim, no Brasil, o Pilates ele surgiu aí por volta do ano de 2000, 1998, 2000, iniciou inclusive em Salvador, né, na Bahia, onde tivemos aí a exportação do Pilates dos Estados Unidos, né, aqui para o Brasil. E aí começou o então conhecido hoje como Pilates, né, começou aí a difusão do Pilates dentro do Brasil. E mesmo se falando do Pilates hoje, só confirmar aqui os dados, hoje no Brasil nós temos aqui em torno de 35 mil estúdios em crescimento, né? E o que acontece? Esse número, cada dia, ele só aumenta, ele só vem aumentando a quantidade de estúdios e por incrível que pareça ainda tem muita gente que não sabe o que de fato é o Pilates, quem pode fazer, quem são os instrutores e quem pode dar aula de Pilates. Então o Pilates, na verdade, ele é um conjunto de exercícios específicos criados pelo Joseph. São exercícios que trabalham desde o solo, que é chamado de Mat Pilates, né? Mat vem do inglês aí de solo, né? Então Pilates do próprio sobrenome dele. Então vem uma série de exercícios, que é chamado de Mat Pilates, que é o Pilates no chão, no solo, onde você pode fazer em casa, pode fazer dentro de um estúdio de Pilates, pode fazer numa academia, pode fazer em um condomínio, em qualquer local você consegue realizar essa atividade do Mat Pilates. Então, assim, não precisa você sair de casa para realizar o Mat Pilates. É claro que quando você vai realizar orientado, supervisionado pelo profissional, você vai ter um rendimento e uma chance bem menor de que isso gere uma lesão ou que tenha aí algum tipo de compensação do teu corpo, tá? Então, como o próprio nome já fala da contrologia que eu falei para vocês, que é o controle da mente sobre o corpo, esse controle ele é exercido de uma forma íntegra, de uma forma direcionada, para que eu possa atingir de fato aquela musculatura que eu queira que ela seja trabalhada. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar o músculo ali do braço, o bíceps, né, o bíceps braquial, né, o músculo ali do muque, né, eu vou direcionar o exercício e eu vou direcionar a minha energia único e exclusivo para aquele músculo, sem que haja aí uma compensação de outro grupo muscular. Como, por exemplo, eu quero trabalhar apenas aquela musculatura específica, eu vou fortalecer e vou direcionar o exercício para aquele músculo, minimizando o máximo possível de compensações que o meu corpo ele tende a fazer. Então isso é muito importante quando a gente fala aí do método Pilates, né? Então olha só, além disso, o Pilates ele é direcionado para quem? Por exemplo, o Pilates ele é direcionado para quem quer fazer um processo de reabilitação, né? Como assim uma reabilitação?
Digamos que você faça aí um procedimento cirúrgico ou tem algum problema aí de saúde e precisa de uma reabilitação. Nós sabemos que o nosso corpo ele é movimento, nós precisamos manter o nosso corpo em movimento, até para melhorar a nossa recuperação, até para melhorar aí o processo de saúde e doença, né? E o Pilates ele traz isso porque ele é muito específico. O grande diferencial do Pilates é porque ele tem um número reduzido de alunos por horário de atendimento. Quer dizer o quê? Tem estúdios que atuam hoje com no máximo 3 alunos, outro com 4. Então assim, o número máximo de alunos por aula no estúdio de Pilates é até 4 alunos. Por que isso? Para que o professor, o instrutor, ele consiga acompanhar de forma individual cada aluno, avaliando a sua especificidade, a sua necessidade e direcionando o exercício de acordo com a sua limitação. Então assim, o Pilates ele é um tipo de atividade que ele dá para trabalhar com alunos iniciantes, crianças, idosos, não tem faixa etária para se trabalhar com Pilates. Então ele trabalha desde do princípio básico até o super avançado, até com pessoas que já estão ali no condicionamento físico mais elevado. Por quê? Porque a técnica realizada dentro do método Pilates, ele abrange todos os níveis de intensidade, desde o básico até o super avançado. E como é que funciona essa questão exatamente do Pilates, né? Então, olha só, o Pilates, ele é resumindo assim, o Pilates ele é uma atividade física, né? Ele pode ser realizado ou utilizado com fins de fortalecimento muscular, ganho de amplitude de movimento. O que é isso? Eu aumentar a capacidade de amplitude de determinado membro. Então, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade de levar aqui o braço acima da cabeça. Então, o Pilates ele vai ajudar a melhorar essa amplitude de movimento, para que ele consiga realizar o movimento por completo, né? Ou melhorar ali o alongamento. Muita gente tem musculatura encurtada. O que é isso? É quando você não tem um alongamento adequado e aí precisa melhorar esse alongamento, e essa fibra muscular ela precisa ficar mais alongada, mais elástica, porque você tem uma amplitude maior dessa movimentação desse membro. Então o Pilates ele vai te ajudar em melhorar esse membro encurtado, né? Então favorecendo aí uma maior elasticidade, né? Além disso, ele traz também a correção postural, porque todo exercício ele vai sempre primar pela postura, vai estar sempre direcionando para a postura adequada. Então, quando a gente fala do Pilates, o Pilates ele é um exercício que vai priorizar na avaliação postural, na correção da postura, ele vai trabalhar com a elasticidade, melhora do movimento, amplitude. Então, o Pilates ele é um exercício muito completo que vai trabalhar desde crianças, exercícios aí básico, até os exercícios super avançados. Então, depende ali do grau de condicionamento físico que o cliente ele esteja, que aquele cidadão ele esteja. O grande diferencial do Pilates é o quê? É que, como eu falei, os estúdios eles atendem até 3, estourando 4 pessoas, e você vai ter sempre um personal ali do teu lado te orientando, né? Vai ter sempre um profissional ali te ajudando a desenvolver as suas atividades, monitorando e corrigindo a tua postura. Então a chance de você realizar um exercício errado é muito difícil, porque vai estar sempre ali o profissional acompanhando exercício por exercício, né? Então o Pilates ele pode ser usado como um condicionamento físico, né? Pode ser utilizado com um objetivo específico, né? Do seu aluno. Pode ser realizado para reabilitação de algumas patologias, como por exemplo, a gente escuta muito, e o que mais traz pacientes nos estudos de Pilates são as hérnias de disco, os problemas relacionados à coluna. Então o Pilates ele traz aí essa característica de reabilitação, fortalecimento. O Pilates ele vai trabalhar com musculatura exclusiva, que muitas vezes não são trabalhadas em outros locais, outras atividades ou outros ambientes de fitness, né? E também, como benefício, ele vai trazer aí a questão do funcionamento corporal como um todo. E quem pode dar aula de Pilates, né? Então, assim, o Pilates ele foi criado pelo Joseph, como eu falei. Ele usa também, já ia me esquecendo, ele usa também aparelhos específicos. Esses aparelhos foram todos criados pelo Joseph
com a finalidade de trabalhar cada parte do movimento humano. Então, por exemplo, trabalha desde o processo do caminhar, né, a correção da postura, a correção da pisada, a correção da deambulação, né, ele trabalha também a questão da correção de quadril, alinhamento postural, associado junto com os exercícios de solo. Então são mais de 500 exercícios, temos uma variação aí com mais de 500 exercícios possíveis de ser realizado dentro do método Pilates. E hoje os profissionais que podem atuar com o método, né, de uma forma direta aqui no Brasil, são os enfermeiros, educadores físicos, fisioterapeutas. Esses são os profissionais que hoje estão aí regularizados pelos seus respectivos conselhos para atuar dentro do método Pilates. É isso mesmo, enfermeiro também. Enfermeiro, ele é novo, entrou aí dentro do processo no ano passado, 2021, mas também pode atuar, está liberado pelo Conselho Federal de Enfermagem na atuação do método Pilates para poder dar aula. Então, assim, se você gostou, quer conhecer um pouco mais, né, tem interesse em realizar uma aula experimental de Pilates, se você mora aqui em Palmas, Tocantins, não deixe de nos seguir e procurar aí pelo espaço Pedro Filho, aí no Google que você vai encontrar. Aqui no link da bio tem também na descrição aqui o link. Tem um link do nosso site, que é www.espaçopedrofilho.com. Lá também você vai encontrar muita informação a respeito do método Pilates, para que você possa conhecer um pouco mais o que é, os benefícios, como atuar e os benefícios que ele vem trazer para a sua saúde. Ok? Então um abraço e até a próxima live na terça-feira.